Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez, estamos aqui com vocês no nosso futebol. Hoje, seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Trazendo para vocês o que está de mais relevante, o que tem rolado, o que rolou de mais relevante, na verdade, nessa última semana, amigos e amigas. Antes de começar, sempre aquele rápido lembrete. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo. Toda semana um vídeo diferente para vocês. Eu sou o Vinícius Mota, estou na companhia de Pedrão. Tudo bem, Pedrão? Boa noite. Boa noite, tudo jóia, tudo bem. Tudo bom a todos? Boa noite. Maravilha, Pedrão. Vamos seguir então em frente aqui. Vamos lá, meus amigos. Vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. De mais relevante de início. Obviamente que a gente tem muito assunto nesse programa, mas é a gente falar da eliminação vascaína na quinta-feira. Precoce, né, Pedrão? Na Copa do Brasil pelo ABC. Tempo normal 0-0. Na decisão de por pênalti, o Vasco dentro de São Januário foi eliminado com o centroavante Pedro Raul, que é a esperança de gols da temporada da equipe vascaína. É verdade. Chutando a bola literalmente para a arquibancada, Mal né, batido, Pedrão? Pênalti muito mal. E aí eu te pergunto, Pedrão, você viu o jogo, não viu? Vi. E eu te pergunto, o que faltou pro Vasco conseguir a classificação da Copa do Brasil nesse jogo de quinta? O Vasco, o ABC é um time calmo, um time fechado, que queria ganhar o tempo para ir, foi levando o jogo. E o Vasco sempre tentando. A defesa do ABC é muito bem estruturada, né? E o tempo foi passando, o Vasco teve chance, mas não conseguiu converter. Passou o primeiro, passou o seguinte e levaram para pênalti, onde era o propósito do ABC aqui no Rio. E no pênalti, vocês sabem, pessoal, o que aconteceu. O Pedro Raul, que estava com a responsabilidade de bateu um pênalti assim, completamente fora de ordem. E foi muito criticado pela torcida, né, Muito Pedrão? criticado, a torcida ficou muito brava com ele e foi esse a desclassificação. Mas aí, Pedrão, para a gente poder pular para os outros assuntos, só para dar uma posição para os amigos e amigas vascaínos, eu quero saber o seguinte, você acha que o Vasco, que tinha começado bem a temporada, principalmente no Campeonato Carioca, até chegou a vencer o Flamengo e tal, ainda na fase da Guanabara, e terminou a classificação em segundo colocado, diga-se de passagem. Você acha que o time desandou ou você acha que foi só um acidente de percurso esse jogo? Eu acho que o Vasco estava numa crescente. Quando pegou o Flamengo, E perdeu? de 3-2, naquele primeiro jogo passado, A derrota, né? a derrota do Vasco, que na verdade ali foi um jogo igual. Achei o Flamengo ainda desorganizado. O Vasco, para mim, estava mais organizado. Mas futebol é isso, perdeu de 3-2. E hoje, eles foram jogar o segundo. Pedrão, mas vamos só finalizar a questão da Copa do Brasil. Em relação ao time do Vasco, você acha que desandou ou você acha que não é um time que pode fazer uma boa Não, temporada? é um time que ele veio naquele mesmo jogo. O Alex Teixeira, aquele garoto, eu gosto muito, o Gabriel Peck, perdeu para o Flamengo e tal. Eu estou continuando a história do Vasco. Primeiro jogo. Primeiro jogo. E agora, a Copa do Brasil, a gente já falou. O Vasco e ABC, que o Vasco tentou. Sim, perfeito. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a eliminação vascaína, de acordo com o que o time está se propondo a apresentar, foi um acidente de percurso ou é um time que a torcida não deve esperar muito esse ano? Não, eu acho que o ABC é um time bem fechado, mas aquela classificação do ABC foi coisa do futebol, o Vasco estava melhor. E levaram pro pênalti, o garoto do Vasco perdeu aquele pênalti. Já o segundo que ele pega, que ele perdeu um também contra o Flamengo. Aí o Vasco vem, continuando, para completar o Vasco. Finaliza. Veio contra o Flamengo. Hoje, não jogou mais, eu acho que o técnico do Flamengo continua fazendo loucura. Ele veio com 3-5-2, depois tirou o Gabigol. Você estava falando do Vasco. Não, estou falando do jogo Vasco-Flamengo hoje. Sim, mas estamos terminando o Vasco. Então, vou terminar agora o Vasco. O Vasco a gente falou da Copa do Brasil, falou do primeiro jogo e eu estou completando o Vasco com o Flamengo. Sim, porque você está trazendo o confronto. O confronto já é outra competição. Eu só queria deixar claro, pontuar o seguinte para você.
A equipe vascaína agora, vamos já pegar esse gancho. A equipe vascaína é o seguinte, ela foi eliminada da Copa do Brasil, ela agora, com esse resultado de hoje, Flamengo 3, Vasco 1, eliminada também no Campeonato Carioca. Para o Vasco agora só resta na temporada o Campeonato Brasileiro. Aí eu queria só que você respondesse para mim, para os amigos e amigas vascaínos e vascaínas, se, pelo que você viu, tanto no primeiro jogo da final Flamengo e Vasco, quanto nessa desclassificação agora na Copa do Brasil contra o ABC, é uma equipe que o torcedor pode esperar uma boa temporada ou uma equipe que o torcedor não deve olhar com um certo pé atrás? Não, eu continuo dizendo que o Vasco levemente está numa crescente. O time está melhor, está mais confiante, contratou. Os vascaínos têm que acreditar. O Vasco saiu, hoje ele vai disputar uma Série A. Ele estava na Série B, pessoal. Então, as coisas não se fazem da noite para o dia. E o jogo de hoje, do Vasco e Flamengo, que eu queria completar, Sim. O Vasco e Flamengo de hoje, o Flamengo não jogou melhor que o Vasco. Na verdade, o Vasco teve chance, o jogo foi igual para igual, inclusive o técnico do Flamengo continua completamente maluco, você me desculpa. Já que você puxou, fala aí. E o Flamengo, Pedrão? O Flamengo classificou, vai fazer a final com o Fluminense. É isso. E aí, o que foi o Flamengo, tanto no primeiro jogo 3-2, quanto agora 3-1? É isso que eu estou dizendo. No primeiro jogo, o jogo foi igual. Como o Flamengo ganhou de 3-2, o Vasco poderia... Não, o Flamengo é 3-2, né? 3-2, o Vasco poderia ter ganho. Sim. Hoje, vamos para o segundo jogo, que eu não consegui ainda completar o que eu quero falar. O raciocínio está sendo interrompido. Deixa eu acabar o raciocínio. Então, o que acontece? O Vasco e o Flamengo hoje... O programa é bate-bola, Pedrão. Não, deixa eu As completar. pessoas querem ouvir o que você acha, Pedrão. Não, você está me interrompendo. Mas você tem que falar, Pedrão. Vamos lá, então. Agora você vai falar. Fala pra gente do Flamengo. O que você achou da classificação flamenguista? Então, é isso que eu quero completar. Eu acho que foi 2 jogos. O primeiro jogo foi igual. Sim. O Flamengo ganhou por contingência de jogo. Não jogou melhor que o Vasco. Hoje, continuou não jogando melhor que o Vasco. O técnico do Flamengo continuou fazendo loucura. Ele começou com 3-5-2, tirou o Gabigol, meteu um back lá, tirou o Rodrigo Caio, ninguém entendeu. Aí botou um 4-3-3. O que acontece? Depois ele substituiu, meteu o Léo Pereira, voltou para um 3-5-2, onde a torcida do Flamengo reagiu. O Flamengo está ganhando 2-1. Um dia bom para o Pedro, que salvou o Flamengo, entendeu? O que acontece? E o Flamengo levou sem merecer, fez 3 gols no Vasco. Então, eu vou te dizer, o Flamengo não está trazendo confiança com esse técnico. Isso que eu queria completar. Sim. Bem, meus amigos, e é isso. O Flamengo não está trazendo confiança, mas está classificado para a final. Exatamente. E disputará o título com o Fluminense na próxima semana. 2 jogos com a vantagem do Fluminense devido a ter sido campeão da Taça Guanabara. Pedrão, rapidamente para a gente finalizar o futebol dessa semana. O Fluminense teve uma vitória acachapante, uma vitória simplesmente apoteótica contra o Volta Redonda. 7 gols, 7-0 o Fluminense em cima do Volta Redonda. Lembrando para os amigos e amigas que ele tinha perdido o primeiro jogo de 2-1 lá em Volta Redonda. Fala sobre 2 coisas, Pedrão, 2 em 1 para a gente finalizar. Primeiro, o que foi o 7-0 Fluminense e Volta Redonda, o que de fato foi o jogo. E segundo, o que você espera do Fluminense na final contra o Flamengo? O que eu acho é o seguinte, o Fluminense vinha do Vinícius, de uns jogos que ele só jogava o segundo tempo. Então o primeiro jogo com Volta Redonda, ele foi mal no primeiro, parece que os jogadores estavam apáticos e tal. Aí quando ele foi buscar o resultado no segundo, perdeu o jogo lá, na Cidade do Aço. Perdeu de 2-1 lá. Fluminense ontem, eu acho que foi tudo que o técnico Fernando Diniz queria ver o time. Ele respondeu do 0 jogador ao 11º. Todos eles foi assim, uma partida impecável. Fluminense ontem, acho que foi o resultado de tudo que o Diniz queria. Foi perfeito. E vem como para a final? Vem forte para a final. O Flamengo, se ele não se reorganizar, pessoal,
vai ser um jogo difícil o Fluminense deixar de levar esse título. Pra fechar, Pedrão. Futebol tudo pode Pra acontecer. fechar, Pedrão. Flamengo e Fluminense. Quem é o favorito pra levar o título? Pelas organizações dos dois times é o Fluminense. Agora, favorito num jogo de grande é difícil. Tudo pode acontecer. Meus amigos, o Pedrão, como sempre, vocês já perceberam, sempre em cima do muro. Não, Ele tenta sempre falar uma coisa, jogo mas de ele tá grande. sempre falando uma coisa para falando outra. O importante é o seguinte, eu aqui não fico em cima do muro, e a Fluminense e Flamengo, independentemente do investimento flamenguista, que é maior, o Fluminense vem de 7-0, amigo. E quem vem de 7-0, vem com moral. Amigos, por hoje é só. Desejo a todos uma excelente semana, que tenham uma semana abençoada. E nos vemos no próximo Futebol Hoje. Pedrão, prazer estar aqui com você mais uma vez. Uma ótima noite. Se despeça dos nossos amigos. Pessoal, o Vinícius, ele fez agora uma cruzada que não é verdade. O que eu quis dizer que futebol de jogo grande entre o Fluminense e o Flamengo, eu já vi vários. Fluminense está melhor, mas não impede do Flamengo também disputar de pau. É gente grande jogando bola. Isso que eu queria. E o resto, despeça nosso amigo, muito Pedro. obrigado por todo mundo, por todos que estão assistindo o programa. Uma boa semana e tudo de bom para todos. Boa noite. Valeu!